Deputado Paz Lira. Senhor presidente, senhores deputados, nós vamos chegar a um ponto aqui, com relação a essa matéria, que vai ser bem interessante, bem crítico mesmo. Por exemplo, nós falamos também sobre os direitos, exatamente, daqueles que precisam ter a sua afirmação para superar desigualdades. Acabamos de debater esse ponto. E, nesse debate, nós temos a questão das terras quilombolas. Muito bem. Quando houver a contraposição entre o direito indígena à terra e o direito quilombola à terra, qual prevalecerá? Será que prevalecerá o mais antigo? Ao que se saiba, o primeiro africano, já na condição de escravo, certamente, aportou nessas terras depois de 1500, junto com os europeus, principalmente portugueses, que chegavam para colonizar a terra. Então, provavelmente, deverá prevalecer o direito do mais antigo. Mas o direito do mais antigo, que é o povo indígena, que é a população indígena, ele é extremamente abrangente. Extremamente abrangente se nós voltarmos à raiz. É mais ou menos como falarmos dos biomas. Se nós voltarmos aos biomas originais, não haverá outra solução senão reflorestar, em termos do que havia nas origens aqui, todo o país, acabar com todas as cidades, eliminá-las completamente. Se nós voltarmos ao direito original da população indígena, como ele existia no ano de 1500, eu estou apenas referenciando 1500, que é a data oficial, né? Como ele existia no ano de 1500, como? Muito bem, muito bem. Então, se nós nos referenciarmos a 1500, nós teremos certamente que consignar à população indígena todas as terras brasileiras. Todas as terras brasileiras. Então, isso é uma questão que um dia vai nos levar a estabelecer alguns limites. Agora, qual foi a solução adotada? A solução foi a da Constituição Cidadã, a de 1988. E não há dúvida alguma que no artigo 231 reconhece-se aos índios o direito à organização social, aos costumes, à língua, crenças e tradições, aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. E aí vem, e aí que eu chamo sua atenção, competindo à União, eu repito, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, a União. Bem, quando a Constituição Cidadã fala da União, ela se refere a quem? Ao Poder Executivo? Não. Tanto é que, se tomarmos como exemplo apenas o artigo 24, né? Apenas o artigo 24 como mero exemplo, nós vamos observar lá que a Constituição diz: compete à União e aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Compete à União legislar. Então, quando a Constituição da República fala de União, não fala exclusivamente de um poder. Não fala exclusivamente de um poder. Muito bem. Como é que se resolve, então, a questão da regulamentação do artigo 231? Ora, vem o Poder Executivo, por meio do decreto número 1775, de 8 de janeiro de 1996, e não importa quem era o presidente da República, mas era o Poder Executivo, dizer tudo o que aparentemente se deve dizer em termos de regulamentação a respeito do artigo 231 da Constituição da República. Pode? Não. Eu afirmo que o Poder Legislativo tem sido inconstitucionalmente afastado do processo decisório sobre a demarcação das terras indígenas. Afirmo. E afirmo mais, que este Parlamento tem se omitido sistematicamente desde 1988, mas, especialmente, desde 1996, com a edição deste decreto, em assumir a sua responsabilidade e a sua parte nesse processo, que não pode ser dele afastada.
é inaceitável e é completamente inconstitucional este decreto. E, portanto, tudo que deriva dele. E daí vem as portarias, e vem os laudos antropológicos, vem tudo que se refira para demarcar terras indígenas. Nesse sentido, quando o deputado Valdir Colato toma a iniciativa de tentar suspender a eficácia de um ato administrativo por meio de um decreto legislativo, embora, no meu modo de entender, ele não tenha atingido exatamente o foco da questão, pelo menos na sua substância jurídica, na sua base jurídica, ele está revelando, em parte, exatamente essa questão e, de certa forma, está tentando trazer ao Poder Legislativo o devido debate dela, que nunca poderia ter sido afastado e que deve ser retomado a partir de agora. Eu não vejo como o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado possam continuar a omitir-se nessa matéria. Dessa maneira, e por essa razão, eu voto com o autor da proposição. E, consequentemente, recomendo a rejeição do parecer do ilustre relator, apesar de todo o respeito que cada vez mais me merece.